Conheça o seu inimigo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. 2 Coríntios 2:10-11. Como o capítulo anterior demonstrou, há de fato bruxos e satanistas por aí. Digo isso porque fui um deles. Eles apresentam-se de muitas e diferentes formas, e nem todos se vestem de preto e têm uma cruz invertida tatuada na testa. Nós não a tínhamos. Alguns deles usam terno e gravata e ocupam cargos de destaque nos conselhos administrativos de suas comunidades. Outros, infelizmente, podem estar até mesmo usando vestes clericais. Quando eu era satanista, era também sacerdote ordenado da já citada Igreja Católica Romana Antiga. Era ministro de uma igreja que se dizia Crista Espírita. E conscienciosamente me propus a fazer mestrado em teologia em um conceituado seminário teológico católico do meio-oeste dos Estados Unidos. Cumpria todos os meus deveres eclesiásticos, e nenhum dos meus paroquianos sabia que eu vivia envolvido com culto ao diabo. Digo isso não para me vangloriar, mas para ressaltar que é um erro acharmos que pessoas respeitáveis não possam ser servas de Satanás. Com efeito, tais pessoas são as que melhor se encaixam nas sutis práticas do diabo, para o servirem. Num certo sentido, os satanistas são nossos inimigos, mas num sentido bem mais amplo eles próprios são vítimas de Satanás. Creio que posso dizer, sem receio de me contradizer, que praticamente todos os satanistas são pessoas enganadas. Poucos são os que compreendem o que estão fazendo ou para onde estão indo. Foram manipulados pelo banqueiro do jogo. São todos, num grau maior ou menor, vítimas da má informação ou da pura mentira. Descubra a sua mentira. É óbvio que somente lunáticos totais serviriam alguém tendo pleno conhecimento de que receberão como paga o desespero e o horror nesta vida e tormento eterno no fogo do inferno. Assim, a nenhum satanista é permitido crer no que a Bíblia diz quanto ao seu destino. Satanás emprega vários artifícios para fazer com que os que o servem não vejam a verdade. Sua estratégia mais importante é mantê-los bem longe da Bíblia. Satanistas de nível inferior normalmente são ensinados de que, na realidade, nem Deus nem o diabo existem. Esta é a mentira promovida pela literatura da Igreja de Satanás. Essa igreja é a primeira nos Estados Unidos, entre todas as igrejas satânicas, a gozar de imunidade no pagamento de impostos. Diz aos seus membros que Satanás é apenas um conveniente arquétipo, que ele na verdade não existe, que ele é apenas um símbolo tal como a estátua da liberdade, ao qual se pode dar um significado com um conteúdo emocional. Para eles, Satanás é como uma insígnia que usam, que lhes permite pensar de modo diferente das massas de serem pervertidos e misantropos. Para os tais, Satanás simboliza o ser interior, o verdadeiro potencial que eles têm, o qual deve ser alcançado por todos os meios possíveis. Ele é tudo o que poderão ser, se apenas conseguirem se livrar das algemas da sociedade para serem realmente eles mesmos. 2 satanistas de nível médio, que se situam acima do satanismo light e burlesco da Igreja de Satanás, recebem o ensino de que Satanás é real, que ele não é mau, mas apenas incompreendido. Satanás, para eles, é uma variante do deus chifrudo da Wicca, com uma índole bem pior. Ele é um romântico rebelde das trevas, um solitário e byroniano anti-herói. Representa o lado mais tenebroso da humanidade, sua alienação e solidão. Esse Satanás não é um inimigo de Deus, mas um oposto necessário à leal oposição. Seu pensamento é que Deus não pode ser visto como bom sem que haja alguém que o faça parecer ser bom. Desse modo, Satanás existe como um trágico contraste. Esse Satanás não aflige ninguém e, por certo, não é um ser malévolo. É apenas o senhor das forças das trevas e ajuda a humanidade com seu lado de trevas. 3. Satanistas de nível mais elevado alcançam o patamar seguinte da verdade, ou seja, creem que Satanás é maligno, mas que a sua malignidade é melhor do que o que Deus tem a oferecer. Segundo essa visão, Satanás é quem, de modo injusto, recebe toda a responsabilidade dos erros de Deus.
Eles creem que, por ciúmes, Deus o expulsou do céu, e assim Satanás procura recuperar a sua glória. Deus é apresentado como o Deus das massas, um rebanho de pessoas tolas que têm mentalidade de escravo. O insano filósofo Friedrich Nietzsche teria isso em mente quando afirmou que o cristianismo é uma religião de escravos. O satanismo, dizem, é uma religião de senhores. O reino de Satanás é para os criativos e ousados, para os que querem viver grandes emoções. O céu é apresentado como sendo um lugar maçante, cheio de tolos dedilhando harpas o tempo todo. O inferno, por outro lado, é apresentado como um lugar de uma orgia eterna. O cristianismo, dizem ainda, é bom para os que são meramente humanos. Costumávamos nos referir a eles como miãs, mas para os que são senhores, o satanismo é a única opção. Eles creem que, quando alguém se alista no exército de Satanás, vendendo a alma ao diabo, está entrando numa guerra que tem por objetivo retomar de Deus o céu. Deus é visto como o usurpador, e Satanás como o governante de direito do céu. Desse modo, Satanás é tido como um grande herói libertador, lutando contra um rei imperialista. 4. Para os que estão em nível de mestrado no satanismo, Satanás é apresentado como o Deus legítimo do universo, que extrai poder do sofrimento, da perversão e da morte. Este nível de satanismo é firmemente assumido, mas os que nele se enquadram talvez não tenham participado de rituais de sacrifício humano. Entretanto, chegaram a um ponto em que sua ética foi incrivelmente distorcida. Para eles, a dor é um prazer, e o prazer uma dor. Fazem cortes no seu próprio corpo ou em outras pessoas que sejam complacentes para extraírem ou chuparem sangue. Sacrifícios de animais para eles são necessários, porque é dos sacrifícios que, segundo creem, procede o real poder. O sacramento mais elevado para eles é a destruição do inocente. Neste nível, os ritos de dor e de perversão são tidos como necessários para que a porta que trará a manifestação do reino de Satanás sobre a terra seja aberta. Almas precisam ser ganhas a uma velocidade frenética, pois acreditam que todos os que se alistarem no exército de Satanás participarão do bombardeio do céu, para expulsar o falso Deus, Jeová. 5. Os que participam do mais alto nível de satanismo normalmente são totalmente possuídos por demônios. Geralmente, leva muitos anos, a menos que a pessoa tenha nascido numa família de satanistas, para alguém chegar a esse nível do mal. Sexo com demônios e sacrifícios humanos são necessários. Os que se acham nesse nível sabem que o inferno é uma realidade, mas são ensinados que, mesmo que percam a batalha contra Deus, vão reinar no inferno e nunca sofrerão. Eles são vítimas do falso ensino, tão comum de que Satanás reina no inferno, como se dá com o prisioneiro mais valente numa prisão de segurança máxima, e que, assim, concederá favores a quem ele quiser. Não há base bíblica para isso, embora filmes e até mesmo desenhos animados promovam essa ideia. Esses satanistas acreditam que o seu destino é fazer com que Deus seja deposto e morto, tornando-se, assim, corregentes do universo com seu senhor, Satanás. Acreditam que eles mesmos são deuses e deusas e que têm o direito de determinar quem deve viver ou morrer. Em sua lógica pervertida, se uma pessoa é Deus, então pode matar, destruir, roubar e estuprar quem quiser, porque é ela quem estabelece as regras. Daí decorre a máxima satânica de Aleister Crowley: fazer o que tu queres será toda a lei. O amor é a lei, amor submisso à vontade. Para eles, o amor tem de subordinar-se à vontade satânica do Senhor de todas as magias. Paradoxalmente, eles sabem, entanto, que Satanás é um cruel senhor que impõe tarefas a seus subordinados. Não é mais aquele rebelde romântico. Agora, ele é mais como o chefe supremo de um implacável sindicato cósmico do crime, que tortura e castiga sem piedade seus servos. Ele é o capo de capo, ao passo que eles, os satanistas desse alto nível, são seus afilhados. Eles acreditam ter também um grande poder e prerrogativas especiais,
mas no fundo sabem que o seu reinado é bastante vulnerável. Um só movimento errado e o seu capo se voltará contra eles e os punirá com extrema severidade. Foi-lhes ensinada ainda a mentira de que não há alternativas para as suas vidas, e o Deus do céu jamais os receberá, uma vez que já praticaram atos demasiadamente perversos e malignos. E que, se tentarem sair ou desertar a ar para o outro lado, serão mortos de um modo horrível e torturados eternamente no além. Sem dúvida, que já viram de torturas e sacrifícios humanos é mais do que suficiente para saberem até que ponto vão os horrendos atos maldosos que Satanás e seus escravos humanos lhes poderiam fazer. É muito importante para o cristão que quer ganhar almas compreender que tais satanistas encontram-se totalmente convencidos de que venderam a alma ao diabo e que Jesus não pode fazer nada para o salvar. Essa mentira precisa ser primeiramente desfeita para que o testemunho do Evangelho seja eficiente. Eles acreditam que estão fora do alcance da salvação. Esta é uma das razões pelas quais este livro foi escrito. Queremos que todos saibam, os satanistas e os que nunca se envolveram com o satanismo, que eu tinha vendido minha alma a Satanás, mas uma simples oração ao Senhor Jesus Cristo quebrou esse pacto em apenas 1 minuto. Eu e minha esposa somos hoje cristãos cheios de alegria, vivos e vitoriosos, e já se passaram cerca de 20 anos desde o dia em que nos desligamos de Satanás e pedimos a Jesus Cristo que se tornasse nosso novo Senhor. Embora por diversas vezes os servos de Satanás tenham nos perseguido, o Senhor Deus, o Rei de todo o universo, Jesus Cristo, sempre chegou um pouco antes do que eles. Temos sido guardados por Ele o tempo todo, praticamente sem esforço algum. Outro Cristo? Quem de fato é Satanás? Sabemos pela profecia de Ezequiel que Satanás, pelo menos antes de pecar, possuía muitos atrativos. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, versículos 12 a 15. Aqui o Senhor está falando sobre o rei de Tiro, um tipo de Lúcifer, como é evidente no contexto. Vemos que Lúcifer era coberto de diversas pedras preciosas. Possivelmente, foi até mesmo equipado com alguns instrumentos musicais, tambores e pífaros, desde o dia em que foi criado por Deus. Alguns comentaristas da Bíblia acreditam que ele foi incumbido do louvor musical a Deus diante do trono, como uma espécie de regente do coro celestial. Isso explicaria por que hoje Satanás tem tanto interesse pela música e a usa com tanta eficácia. Adicionalmente, Lúcifer é descrito como o querubim ungido para proteger. Ele era o 5º querubim, assim, parece ter sido o que protegia o trono do Senhor. 2 pontos são reveladores aqui. O primeiro, e mais importante, é que Satanás, uma vez tendo sido ungido, tem uma unção. A Bíblia nunca menciona que ele tenha perdido essa unção. Na verdade, ele é o único querubim a respeito de quem é dito ter sido ungido. O termo hebraico que exprime aquele que é ungido é transliterado como Messias, cuja palavra grega correspondente é Cristo. A expressão Jesus Cristo, na verdade, significa Jesus, o Messias, ou Jesus, o ungido. Assim, há pelo menos outro Cristo, e este é o diabo. Paulo adverte-nos, pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. 2 Coríntios 11.4. Vi, e o próprio Senhor Jesus confirma,
pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Mateus 24.24, MVI. Então, uma perigosa armadilha em que poderemos cair, pois há muitos que dizem haver encontrado o Cristo, e até alguns, como Maitreya, o Senhor da Nova Era, que se dizem ser o Cristo. Outros, até mesmo, declaram estar ligados a um Jesus Cristo. Há quem diga ter a unção ou meios para ensinar os crentes a adquirir a unção. Entretanto, as palavras podem enganar e, em muitos casos, o crente deverá ter discernimento suficiente para perguntar: que Cristo, ou que Jesus, ou ainda, que unção? E é evidente, pelo que está na Bíblia, que Satanás pode produzir cristos e unções diversos, à sua maneira, e que podem vir a ser bastante convincentes. Quando eu estava profundamente enfronhado na feitiçaria e mesmo no satanismo, buscava entrar em transe com um tal Jesus. Todo domingo, durante algum tempo, esse Jesus vinha e eu o incorporava. Ele dizia, então, coisas profundas e maravilhosas para aqueles que estavam ouvindo, que tomavam nota. Contudo, naquela época, eu não saberia distinguir o verdadeiro Jesus Cristo de um sapo chifrudo. Eu julgava que tudo o que tinha de fazer para certificar-me de que aquelas entidades tratavam-se de quem diziam ser era desafiá-las, perguntando: você está na luz? Agora, na condição de um cristão que crê na Bíblia, posso apenas com tristeza reconhecer a minha ignorância. Lúcifer significa portador da luz, e muitos místicos, feiticeiros e até maçons declaram estar buscando a luz. Contudo, essa luz é falsa, uma luz que, na realidade, cega a pessoa e vem do abismo. Assim, desafiar um espírito a identificar-se perguntando-lhe se ele está na luz é tão eficaz quanto querer resistir ao ataque de um rinoceronte por meio de cusparadas. Não conhecíamos um método baseado na Bíblia para discernir os espíritos, não sendo, portanto, em nada diferentes de muitos outros místicos que pensam ter contato com Jesus. Contudo, os ensinos e o estilo de vida dessas pessoas deixam claro que o Jesus delas contradiz os ensinamentos do Jesus da Bíblia. Receamos que até mesmo alguns ministros cristãos visualizem um Jesus que pode não ser, absolutamente, o Senhor Jesus, mas tratar-se de uma inteligente contrafação. Não estamos atacando esses pregadores, pois acreditamos que, na maioria dos casos, sejam sinceros em seu propósito de servir a Deus. Tais ministros precisam, no entanto, submeter suas visões e mensagens, cuidadosamente, ao escrutínio da palavra de Deus, Isaías 8.20, e ao discernimento de outros homens de Deus, 1 Coríntios 14.29. Frequentemente, as pessoas acham que têm uma unção de Deus e que o Senhor lhes disse tais e tais coisas, quando, na verdade, estão sendo enganadas por outra unção. Em capítulo mais adiante, consideraremos o assunto de como podemos pôr à prova os espíritos para termos a certeza de que o que estamos recebendo provém, de fato, do verdadeiro Deus vivo. Satanás e suas limitações. Por mais sábio, poderoso e experiente que Satanás seja, ainda assim, ele é limitado. E isso faz toda a diferença. Satanás não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ele depende de linhas de comunicação com suas tropas. A experiência, tendo como base o ensino bíblico, tem demonstrado que podemos orar e causar um grande efeito de interrupção nessas linhas. Veja, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus. Salmos 86, 1:0 NVI. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 18.18. 2. Satanás não é onisciente. Como ele depende dos demônios, seus servos, para lhe transmitirem informações, essa transmissão pode ser afetada por meio da batalha espiritual intercessória. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Isaías 44.24. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. 2 Reis 19.15, NVI 3.
Satanás não conhece o futuro. Satanás conhece realmente a Bíblia. Mas provavelmente se esqueceu mais da profecia bíblica do que 10 seminários de teologia, repletos de grandes conhecedores da Bíblia, a pudessem memorizar. Não obstante, há profecias que seus servos, falsos profetas, médiuns, etc., fazem e até se cumprem, porque estão a par dos planos que o próprio Satanás estabeleceu. Mas Deus pode invalidar esses planos. E por isso que muitas predições mediúnicas falham, ao passo que as predições bíblicas são 100% precisas. Declarem o que deve ser, apresentem provas. Que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador, não há outro além de mim. Isaías 45.21 NVI, ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Romanos 16.27, quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo, e o que ainda está para vir, que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Isaías 44, 7 ao 8, MVL. Assim, ao Rei eterno, imortal, indizível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo 1.17, 4. Satanás tem, comparativamente, pouco poder, especialmente no que concerne aos cristãos. Embora mais poderoso do que qualquer ser humano, e podendo realizar falsos sinais e maravilhas, ele quase nada pode contra os filhos de Deus. Somente pode tocar em nós à medida que nossos pecados lhe concedem pontos de acesso ou por uma permissão especial de Deus. Até mesmo uma simples criança, se nascida de novo, consciente de sua posição em Cristo, poderá lançar Satanás de um lado para o outro, em nome de Jesus, como uma bola de ping-pong. Veja, por exemplo, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28.18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, 17 ao 18. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4.7, 5. Satanás não é criativo. Deus é a fonte de toda a criatividade. A maior parte das obras de Satanás é uma distorção das boas coisas que Deus nos concedeu, seja espirituais, físicas, intelectuais ou emocionais. O diabo ainda continua reciclando as mesmas velhas mentiras usadas por ele, centenas e centenas de anos atrás, sabedor de que os homens normalmente não estudam a história da Igreja. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 45.18. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1.13, NVL. Pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia e, por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia, pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia e,
Por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Colossenses 1:16 ao 17 NTLH. 6. Satanás é egomaníaco. O orgulho do diabo o leva a intrometer-se em tudo. É por isso que Deus se agrada em estar sempre humilhando por meio de nós, seus frágeis instrumentos humanos. Satanás, na verdade, pensa que poderá vencer, apesar de o livro de Apocalipse proclamar seu destino final e de suas históricas derrotas em sua oposição a Deus. Seu orgulho, a causa de sua queda, continuará sendo ainda sua ruína, vez após vez. Ele cometeu o seu último erro, o de crer em suas próprias mentiras. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 ao 14, 7. Satanás não consegue compreender a compaixão, o quebrantamento e o autossacrifício. E por isso que essas áreas são precisamente as que Deus usa para continuamente frustrar os planos do inimigo. Deus se utiliza da nossa fraqueza, junto com a sua graça, para derrotar os planos de Satanás. Por não conseguir compreender esses sentimentos, Satanás os considera como sendo as áreas da natureza humana mais difíceis de serem previstas e entendidas. Ele, a todo momento, é surpreendido pelas obras que o Espírito Santo tem capacitado simples cristãos a realizar em submissão ao Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:5 ao 8, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1:25 Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12:9, 8. Satanás não é Deus. Isto pode parecer óbvio, mas este fato expressa uma diferença. 2 Coríntios 12:9, 8. Satanás não é Deus. Isto pode parecer óbvio, mas este fato expressa uma diferença bem maior do que todos os 7 fatores anteriores juntos. Há mais poder numa só gota do sangue de Jesus Cristo do que em todas as legiões satânicas. Isso deixa Satanás tomado de ódio. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 45:5, 6. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Notas. 1. Aleister Crowley, 1875 a 1947, foi o filósofo satânico e ocultista que mais se destacou até agora em nossa época. Suas ideias e escritos tiveram uma grande influência tanto em partidários da Wicca como em satanistas de todo tipo. A citação é do seu livro Liberal Ver Leges e é a regra áurea da sua religião, que é conhecida como telema, segundo a palavra grega que corresponde à vontade, ou crowlmanismo. 2. Uma expressão italiana para o chefão supremo de uma quadrilha, o poderoso chefão. A cerimônia de inocência acabou. Você pôs os pés no caminho do relâmpago. Uma vez feito isto, jamais poderá deixá-lo. Alex Sanders, Rei dos Bruxos. Estivemos envolvidos no sumo sacerdócio da Wicca por muitos anos e tivemos de preparar turmas e mais turmas de estudantes para os nossos grupos, ou covens. Todavia, decepcionamo-nos com a Wicca. Sharon e eu tínhamos uma ideia da Wicca como sendo uma fé elementar, pura e edênica em sua inocência.
Sabemos agora que ela é cheia de calúnias, traições, brigas doutrinárias e politicagem. Outras mudanças significativas ocorreram. Um de meus amigos e mentores, de quem recebi grande influência na Wicca antes de eu ter conhecido Sharon, sugeriu-me que eu lesse a Bíblia Satânica, de Anton LaVey. Eu era ainda bastante ingênuo, pensando que, embora os bruxos cultuassem Lúcifer, o deus chifrudo, não fossem satanistas. Perguntei, então por que deveria ler um livro escrito por um satanista declarado? Meu amigo explicou-me que LaVey tinha algumas percepções muito interessantes, especialmente com respeito à magia de Aleister Crowley, e que sua obra tinha alguns pontos muito bem abordados. Li então o livro e fiquei um tanto desconcertado diante da violenta crítica anticristã que se encontra logo no início. No entanto, muitas coisas que LaVey dizia fazia sentido para mim. Há 3 tipos básicos de rituais na Bíblia satânica: por compaixão, por luxúria e por destruição, maldição. Ponderei comigo mesmo que jamais iria amaldiçoar alguém, mas cheguei a me envolver com os outros 2 rituais. Fizemos um ritual de luxúria para um casal numa de nossas reuniões a fim de resolver o problema de frigidez da esposa, e que realmente funcionou. Tivemos de igual modo sucesso com o ritual de compaixão para a obtenção de curas. Aos poucos, fui sendo seduzido pelo satanismo. Sharon e eu começamos a questionar, já que o satanismo é considerado muito maligno para os bruxos, por que o símbolo do 2º grau da Wicca, o do sumo sacerdócio, é um pentagrama invertido? Este pentagrama tem sido associado há vários séculos ao satanismo. E mais, por que o nome supersecreto do deus chifrudo deriva-se pelo Notaricon exatamente do símbolo da Igreja de Satanás, a cabeça de bode Bafomé com as 5 letras hebraicas que há ao seu redor: Lamed, Vav, Iode, Tau e Nuni. Por que tínhamos sido instruídos de que o mais poderoso de todos os círculos de magia na feitiçaria somente é construído com pentagramas invertidos? Tais questões ficaram todas no ar, sem respostas. Ninguém conseguia nos dar uma explicação. Discutimos o assunto com nossos colegas e mestres e procuramos obter o conselho de nossos venerados espíritos guias. Acreditávamos que esses guias fossem homens que haviam se aperfeiçoado e se livrado do ciclo do karma, e que, sendo espíritos desencarnados, falavam conosco, seres humanos, por meio da incorporação, possibilitando que evoluíssemos espiritualmente. Quase que diariamente incorporávamos essas entidades e buscávamos seus conselhos. Elas nos davam a entender que seria bom nos envolvermos com a Igreja de Satanás. Diziam que a Wicca nos ensinava o domínio da deusa, ramo feminino da magia, mas que o satanismo nos ensinaria todos os mistérios do deus chifrudo, o ramo masculino. A Wicca e o ocultismo moderno foram muito influenciados pelo psicólogo Carl Jung. A ideia de polaridades opostas em reconciliação é um dogma central. Os espíritos guias e muitos feiticeiros, seguindo os escritos de Jung, quiseram fazer-nos entrar em contato com nossos lados tenebrosos, nossas sombras, um termo junguiano. Para que tivéssemos domínio sobre o caminho da magia, tínhamos de abraçar nossos lados tenebrosos, reconhecendo os espíritos carnais que em nós habitavam. Éramos ensinados de que a maior parte, se não a totalidade do mal existente no mundo, tinha sido criada pelo judaísmo e pelo cristianismo, pela supressão de nossas paixões carnais. Este é um tema frequente na psicologia secular. Assim, para o bem da nossa saúde psicológica e para o nosso desenvolvimento na magia, seria necessário fazer uso dos ensinamentos da Igreja de Satanás, a fim de que pudéssemos abraçar nossas sombras e liberarmos os incipientes poderes da magia que supostamente nelas habitavam. Desse modo, tendo apenas uma pequena dor de consciência, filiei-me à Igreja de Satanás. Afinal, tanto meus amigos e mestres deste mundo como todos os meus sábios espíritos guias vinham me encorajando nesse sentido. Como isso poderia ser, então, um erro? O mal por reembolso postal.
Fiquei um tanto desapontado ao descobrir que não havia de fato uma igreja de Satanás em nossa comunidade. Os grupos locais dessa igreja eram chamados de grutas, em vez de covens ou paróquias, mas não havia nenhum deles em Milwaukee. Escrevi para a sede internacional da igreja, que ainda se localizava na fabulosa Casa Negra da Rua Califórnia, em São Francisco. Eles enviaram-me algumas informações e um formulário para associar-me como membro. Cobravam uma taxa de ingresso de $20. Paguei-a com prazer e, depois de algumas semanas, comecei a receber seu maldosamente e cínico boletim The Cloven Hoof, o casaco fendido, e, por fim, um cartão de membresia. Assinei o cartão e passei a levá-lo comigo, com muito orgulho em minha carteira. Tornei-me satanista de carteirinha. Isso mesmo. E não tive que matar bebês, nem cuspir na cruz, nem dizer o Pai Nosso de trás para frente. Apenas dei meus $20 e me filiei. Era como ter me filiado ao Rotary Club. Mas Sharon e eu não dissemos coisa alguma aos membros iniciantes de nossos grupos sobre essa nossa decisão. O que dizíamos, na verdade, é que bruxos e satanistas estavam em polos opostos e que não se poderia ser um bruxo da Wicca e um satanista ao mesmo tempo. Alguns membros dos níveis mais elevados do nosso grupo, no entanto, ficaram intrigados com nossas explanações da filosofia de LaVey sobre a magia e acabaram se filiando também. Considerei a possibilidade de começar alguma coisa da Igreja de Satanás na região de Milwaukee e escrevi à sede da organização sobre o assunto. Logo, eles nos enviaram um formulário de requerimento que eu deveria encaminhar-lhes devidamente preenchido, solicitando acesso ao 2º grau na Igreja de Satanás, o grau de feiticeiro. Era um formulário bem mais amedrontador que aquele do 1º grau. Continha um extenso questionário que requeria uma pequena dissertação analítica em resposta a diversos assuntos filosóficos. Tinha também um custo maior. Contudo, preenchi-o totalmente e o enviei. Nunca foi do meu estilo ficar esperando muito por alguma coisa, de modo que comecei a buscar outras possibilidades. Entrei em contato com 2 ramos distintos da Irmandade Oculta. O primeiro foi a OTO, Ordo Templi Orientis, Ordem dos Templários do Oriente. A OTO é uma respeitável ordem alemã mágico-maçônica, fundada no século XIX por chefes secretos, mestres elevados. Aleister Crowley, ao que se supõe, descobriu o segredo dela, o verdadeiro segredo de toda a maçonaria, e rapidamente foi feito seu membro. Sharon e eu estávamos realmente bastante intrigados com Crowley e achamos a abordagem da OTO mais completa e exigente. Assim, começamos a estudar com eles, embora continuando a pesquisar ainda os outros materiais de LaVey. Entramos em contato também com um grupo satânico independente, a Ordem do Carneiro Negro, com o qual começamos a nos corresponder. Entrelaçando energias. Comecei a celebrar missas satânicas em caráter regular. Sharon e eu praticávamos muitos dos rituais de Crowley. Tanto meus amigos deste mundo como meus espíritos guias diziam que, para que eu pudesse entrar num satanismo mais sério, além do nível da Igreja de Satanás, seria necessário realizar 2 tarefas aparentemente paradoxais. A primeira era entrar para a maçonaria, tornar-me um mestre maçom, e depois ascender aos graus mais elevados. A segunda, por incrível que pareça, era ordenar-me como sacerdote católico. Isso foi uma surpresa total para mim, pois eu tinha sido criado como católico. Na verdade, cheguei a frequentar um seminário nos meus tempos de faculdade, quando comecei a me envolver com o ocultismo, enquanto estudava para o sacerdócio. Conhecia o catolicismo muito bem e sabia que os católicos são estritamente proibidos de se tornarem maçons. Agora, por que motivo me instruíam a fazer essas 2 coisas em contradição? Explicaram-me que certas correntes do poder ocultista fluem através dos séculos, principalmente por meio de linhas humanas de sucessão. Isso fazia sentido, desde que era doutrina fundamental tanto do catolicismo quanto da Wicca, que havia uma sucessão entre seus respectivos sacerdócios. A Igreja Católica, diziam-me, era o repositório da Petrina,
uma corrente de energia mágica de São Pedro. Já os maçons tinham a custódia da corrente joanina, de São João. E que parte da dinâmica que faz com que uma magia cerimonial realmente funcione é haver a conjugação dessas duas diferentes correntes de energia. A oposição entre católicos e maçons é apenas superficial, explicavam-me. Nos níveis mais elevados, ambos convergem para um mesmo ponto. Claro que as pessoas comuns não sabem disso, porque essas coisas são mantidas em segredo. Todas as seitas, naturalmente, operam na base de só revelar o necessário. Por sorte, ou por algum motivo, Sharon e eu fomos contatados por um sacerdote, alguns dias depois de tomarmos conhecimento de tudo isso. Era um sacerdote da Igreja Católica Romana Antiga, ICRA. Esta igreja, nascida de uma dissidência com o Vaticano, tem ordens sagradas válidas e celebra a missa em língua vernácula já há vários séculos, mesmo antes do Concílio Vaticano II, como também permite que o clero se case. Este sacerdote que nos contatou ficou sabendo que tínhamos um curso que ensinava feitiçaria e quis estudar conosco. Ele disse que, em retribuição, poderia conseguir que eu estudasse para o sacerdócio na ICRA. Isso me parecia algo que tinha caído do céu, ou ainda do inferno, e prontamente aceitei a oferta. 2 anos depois, fui ordenado sacerdote nessa seita, numa missa muito solene, na paróquia de São Paulo, em Plainfield, Illinois. Além disso, alguns meses depois, um rapaz quis entrar em nosso coven, cujo pai era oficial na loja maçônica. Ele pôde, então, me apoiar em todo o processo de entrar na maçonaria e avançar em seus graus. Com essas duas conquistas, parecia que só me restava mesmo ascender cada vez mais na hierarquia do reino das trevas. Notas. 1. Notaricon é uma forma de codificação cabalística em que letras do alfabeto hebraico são transpostas, tanto num sentido como no outro, para ocultar um nome ou um feitiço. Neste caso, as letras foram transpostas para frente, formando o nome transliterado de Sa-Akazen, ou Sakazaen. 2. O karma é um conceito ocultista e hindu relativo à reencarnação. Segundo o que se crê, por meio de um processo de sucessivas reencarnações, o espírito pode vir a evoluir e superar tal ciclo. Quando isso acontece, a pessoa torna-se um mestre ou bodhisattva. Mas um exame mais acurado desse processo de karma e reencarnação revela que se trata de um conceito totalmente errôneo. Ninguém jamais consegue aprimorar-se. Para mais informações a respeito, veja o livro de minha autoria, Wicca, Sataris Little White Lie. 3. O que Crowley teria descoberto seria o segredo supremo do cerne de toda a maçonaria. Escondido na alegoria do ritual de mestre maçom estaria o segredo da vida eterna. Os alquimistas falavam a respeito dele como sendo o elixir da vida e, reservadamente, referiam-se a ele como Amrita. Os maçons o chamam de o real segredo. Relaciona-se com o desconhecido nome de Deus, supostamente revelado no real arco no 7º grau do rito de York. Este segredo é que o nome de Deus, IHVH, nada mais é do que o gemido orgásmico da suprema criação, e que o segredo da vida eterna acha-se na consumação sacramental de certos fluidos envolvidos no ato da reprodução humana. Crê-se que esse segredo tem condições de possibilitar a alguém viver eternamente. Afirma-se que alguns alquimistas maçônicos, tais como Fulcanelli e o Conde de Saint-Germain, têm centenas de anos de idade, estando ainda vivos sobre a Terra nos dias de hoje. Mas os cristãos têm um plano bem melhor de aposentadoria, e bem mais fácil de se conseguir. Basta aceitar Jesus como Salvador e Senhor, e você terá vida eterna, não neste velho e debilitado corpo humano, mas num corpo glorificado que poderá fazer coisas inimagináveis. 1 Coríntios 15, 35 ao 52. 4. A Igreja Católica Romana Antiga, ICRA, é um assunto meio bizarro e complicado. Para uma análise completa de sua estranha história, veja Bishops at Large, de Peter Anson. 5.
Uma narrativa cronológica de todos os estranhos percalços por que passei em meu envolvimento com a ICRA está infelizmente fora do escopo e do tema deste livro. Basta dizer que é uma dissidência bastante excêntrica de uma seita extremamente excêntrica, o Vaticano em si. 6. Para informações mais detalhadas sobre a maçonaria e por que motivo um crente não deve ter relacionamento algum com essa sociedade secreta anticristã, veja meu livro Maçonaria, do Outro Lado da Luz.